Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Terra da Música, aqui ao vivo no YouTube, aqui ao vivo no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ou me acompanha há pouco tempo, eu sou Turico Lura, pianista, compositor, professor de piano popular, piano jazz, bossa nova, improvisação, harmonia, e hoje estou sem voz. Então vou falar muito esforçado hoje, perdi a voz há 2 dias. Hoje vamos falar de blues, vamos falar das suas características, da linguagem do blues, da harmonia, de escalas. Vamos fazer uma viagem muito interessante dentro dessa linguagem. E eu quero compartilhar com vocês considerações que não são muito faladas normalmente. Há muito tempo eu me dedico ao estudo do jazz e o blues é um dos seus pilares fundamentais. Eu me interesso muito, além de tocar, me interesso pela sua história, pelas suas raízes, pelo aspecto musicológico. Peço desculpa por essa voz, ok? É claro que hoje não dá para falar de tudo, mas eu quero deixar alguns conceitos, desmistificar outros, ok? Espero que esse encontro de hoje sirva para acrescentar informações, despertar interesses, né? Esclarecer, apontar caminhos de estudos e interpretação do que é blues e de como funciona. Uma boa tarde para quem está chegando agora. Nós vamos falar de forma, harmonia, escalas da evolução harmônica. Hoje nós temos, para quem nos acompanha no YouTube, um efeito muito especial, uma TV vintage dos anos 70, muito simpática. Agora, após uma primeira minha fala, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, podem ir comentando, no final teremos um tempo para responder. Também para a sua pergunta não se perder, especialmente no Instagram, no começo as coisas passam muito corridas, não dá para mantê-las. Estamos no YouTube, Mateus, sim, estamos no YouTube do Terra da Música, link na bio. Então, para não se perderem as perguntas, anotem, tá? Escrevam suas perguntas para que após uma primeira exposição dos conteúdos teremos o espaço para o nosso diálogo. Marjorie, muito animada para a live de hoje. Muito obrigado. Pessoas dizendo, yes, Rafael, gostei da TV também. Então, no YouTube temos uma visão mais completa para quem quiser acessar por lá, porque eu vou demonstrar visualmente ao piano os assuntos, as partituras e as informações que forem úteis, e, enfim. Por sinal, o que vocês estão visualizando no YouTube é exatamente o setup que eu utilizo diariamente durante as minhas aulas online, individuais ou em grupo. Dou aula online desde 2013, então não foi por causa da pandemia que eu comecei a dar aula online. Estamos nessa tecnologia já faz um tempinho. Já deveria perguntado como está o som. Estava lendo aqui as notícias, né? Como está o som? Como está o som da voz, que está baixa porque estou rouco, e como está o som do...
Muito bem, está perfeito o som. Muito bem, muito bem. Não sei no Instagram se está legal. Ok. Gente, preciso pedir, como sempre, qual o canal que está no YouTube, Matheus? É o canal do Terra da Música, youtube.com/Terra da Música, mas você encontra também na minha bio, na página principal, aperta no Linktree e lá encontra o link para o YouTube. Muito bem, Marilise, muito obrigado. Então, eu preciso pedir, como sempre, para vocês não esquecerem de compartilhar essa live com quem vocês acham que pode estar interessado nesse assunto maravilhoso, que é a linguagem do blues. Quem deseja compartilhar o link do YouTube, é só copiar e enviar pelo WhatsApp, Telegram para os amigos. Quem nos acompanha no Instagram pode clicar no aviãozinho e enviar por direct, ok? Então, hoje, dia 16 de fevereiro de 2021, esse ano estamos tendo uma programação de lives semanais muito rica. Quem ainda não fez, confira o calendário no blog do Terra da Música. E se você ainda não tiver feito isso, se inscreva no canal do YouTube. Clique no sininho para ser avisado sempre que tiver uma live começando. E para você que está no Instagram, siga também a página do Terra da Música. Se vocês mandarem coraçõezinhos serão muito bem-vindos, curtidas, o Instagram distribui elas. Muito obrigado pelo coraçãozinho que levantou nesse instante. Então, embora enviar likes, especialmente quando houver música daqui a pouquinho, ok? Vamos então ao tema de hoje, o blues e suas características. Eu quero começar mostrando para vocês a interação que tivemos durante esses últimos 2 dias no Instagram. É óbvio que eu vou apresentar isso agora no YouTube, para quem nos acompanha no Instagram, e vou comentá-lo, ok? Então, vamos lá. Eu vou trocar assim, enquanto eu estou conversando, vocês me veem maior dentro dessa televisão vintage, anos 70. Então, nós tivemos... eu fiz algumas perguntas ao longo desses últimos 2 dias no Instagram. Eu perguntei, o blues é um gênero modal? Observem as respostas. 69% disse sim. 31% disse não. Falaremos também disso, né? Se o blues é um gênero modal, se sim, de que modo? Observem que... a segunda pergunta foi, se o blues é um gênero modal, qual é o modo? O mixolídio? 56% disse sim, é o mixolídio. 44% disse não é o mixolídio. Observem também o número de interações que nós tivemos. 132 pessoas, por exemplo, disseram que sim, 19 votos disseram que não. Esse é o primeiro enquete. Então, assim, eu fico muito feliz porque estamos tendo uma interação muito grande acerca desses assuntos, e é algo muito estimulante também. Deixa essa dúvida. Algumas pessoas não resistiram, entraram já em contato comigo pelo Instagram, dizendo, ok, mas então, como é que fica? Tô curioso. Professor, acho que eu errei. Falei, calma, escrevi, eu gosto de escrever para as pessoas que interagem, dizendo, convidando, inclusive, lembrando da live. Então, e o blues é um assunto sempre muito, muito, muito legal. Então, vamos começar agora falando da forma do blues. O blues é um gênero que se afirma, é um gênero afro-americano, ok? Há muitos estudos de musicologia ao longo dos últimos 100 anos, se desenvolveram muitos estudos musicológicos, às vezes até contrastantes nas suas visões, nos seus pontos de vista. Há quem diga que o blues é um gênero exclusivamente africano, ok? E sem nenhuma influência da música europeia ou da música ocidental, de forma geral.
Há quem diga que não, existe obviamente uma contaminação. Agora, pense comigo, o blues nasce lá na metade de 1800. É mais ou menos o mesmo período em que nós temos os pioneiros, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, ok? Então, o blues não é algo mais antigo nem mais moderno, ok? O blues nasce lá na metade do século XIX. Os escravos já estavam onde nasce? Nos Estados Unidos, né? Os escravos já estavam no solo norte-americano pelo menos os primeiros já há vários séculos, certo? Então, é óbvio, assim como a maioria da musicologia aponta, de fato, e como eu acredito também, é óbvio que houve uma contaminação, né? Eu vou falar de algumas características especialmente africanas, né? Que são típicas do blues e que, olha, permearam até na música dos Beatles, permearam, quem sabe, até dentro da bossa nova. Então, assim, a influência afro foi realmente relevante, muito, muito, muito importante. Agora, pense comigo então. 2, 3 séculos que os afrodescendentes estão em solo norte-americano. Eles têm contato ao longo do tempo com a cultura branca, chamamos, né? E essa cultura branca, não existe televisão, não existe Google, não existe internet, não existem para eles... na verdade, não existe o disco ainda. Então, essa cultura musical branca, onde o negro entra em contato? Nas igrejas, ok? Nas igrejas, especialmente nas igrejas protestantes. Nas igrejas protestantes, a música daquela época era uma música mais tradicional. O gospel norte-americano, que é uma música muito forte, muito característica, é um primo direto, muito próximo, diria quase um irmão do blues, com as mesmas inflexões vocais de que falaremos muito em breve. Sim, boa noite para quem chega agora. Portanto, esse contato da cultura afro-americana, da africana, digamos, que se conserva ao longo do tempo, especialmente porque a musicologia, na verdade a antropologia de forma geral, atesta que as culturas de tradição oral são aquelas que conservam mais fortemente suas tradições, ok? Assim como escreveu um antropólogo, ele disse que, de forma geral, não apenas na música, né? Falamos de antropologia. Ele disse que, através da escrita, ao homem foi permitido recordar. Por exemplo, recordar coisas que, na verdade, descobrir, né? Porque eram coisas do passado, ele lendo soube dessas coisas do passado. E também continua o mesmo antropólogo dizendo que, ao mesmo tempo, através da escrita, é possível ao homem esquecer, porque está escrito. E, portanto, facilmente o homem tira da mente, porque está escrito, portanto, está lá se eu preciso. Okay? Enquanto as tradições orais são aquelas que não se perdem. Então, essa cultura africana entra em contato, através das igrejas, como eu disse, com a cultura da música branca ocidental. E qual é o axioma basilar da cultura musical tonal? Certamente essa. Tônica, subdominante, dominante, tônica. Ok? Só que nas mãos dos afro-americanos, dos afrodescendentes, os 3 acordes se tornam 3 acordes de dominante. Portanto, esse é o primeiro acorde, esse é o segundo acorde, 5º grau, ok? Então, o que era? Se torna agora. Eu acho muito mais interessante, muito mais rico, ok? E
não podemos falar hoje especificamente de toda a história por trás do blues, das temáticas do blues, ligadas aos sonhos de liberdade desses escravos libertos ou prestes a serem libertados, que sonham com uma vida diferente, com uma vida finalmente de homens livres, mas que também acarreta ou retrata, na verdade, de muitos problemas, porque a vida não era fácil. Mesmo depois, quando libertos, eles não tinham um trabalho e um bom teto, né? Então eles viviam de expedientes, etc. O blues nasce como um meio para eles se retratarem, eles contarem das próprias ansiedades, das próprias dificuldades, das penas, né, que eles estão vivendo. Então, o blues tem essa característica do ponto de vista da letra, e do outro lado, a gente pode defini-lo, pelo menos inicialmente, um gênero de música melancólico, ok? Justamente porque conta dessas dificuldades. Muito bem. Agora, existem, por excelência, o instrumento que retrata do blues. Lembramos do primeiro bluesman que gravou, que foi Robert Johnson. Robert Johnson toca o quê? Toca um violão. E o instrumento não é, obviamente, uma Gibson Les Paul, não é uma Gibson L55, são instrumentos muito primitivos, muito simples, muito até frágeis sob um certo ponto de vista. E existe uma característica que vocês certamente vão identificar assim que eu descrevê-la. O bluesman pega qualquer coisa, um pedaço, um caco de vidro, um colo de garrafa, ok? Ou um beco de garrafa, né? Ou um pedacinho de aço, de ferro, etc. E passa isso em cima das cordas para fazer o que se chama de slide. O que é o slide? É aquela coisa que é dificílimo de imitar no meu instrumento temperado aqui na minha frente, no piano, né? Aquela coisa que faz guá, 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 guá. Ok? A Marjorie acaba de dizer blues é uma expressão lá nos Estados Unidos que significa triste. Ok, vamos até obrigado pela deixa. Na verdade, o termo blues não se sabe exatamente, não tem provavelmente uma única acepção, pelo menos no começo e também depois. Enfim, eles diziam to be blue, I am blue, que significava I am sad, eu sou triste nesse sentido. Sim, Marjorie, absolutely yes. Blue, to be blue era ser triste, mas ao mesmo tempo existe outra expressão que era to have the blue devils. Ao pé da letra, ter os diabos azuis, ou estar com os diabos azuis no corpo. O que era estar com os diabos azuis? Era estar triste, angustiado, com vontade de mudar a própria vida, pé da vida. Era isso, to be blue. E ao mesmo tempo ter uma certa saudade que na literatura, no corpus de músicas que precederam, afrodescendentes, que precederam gospel e blues, carregaram em suas letras uma coisa que nós poderíamos definir hoje como saudade, ok? Isso para dar uma visão geral do que nós estamos falando quando falamos em blues. Muito bem. Agora, uma das características... Bom, na África, a musicologia aponta que a África é um continente enorme, certo? Então, não podemos dizer na África existia essa característica musical ou aquela característica musical, porque a África é imensa. Então, tinha regiões da África que eram
principalmente melódicas, outras que eram harmônicas. Mas há uma característica muito especial que é justamente aquela que o afro-americano tenta reproduzir com o bottleneck ou um pedaço de ferro sobre as cordas da guitarra amplificada, do violão ainda amplificado, não existia, porque não era amplificado, era microfonado, ok? Que era gué, 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 isso, né? E o que é isso, afinal? Não podemos mergulhar mesmo na musicologia, mas para o africano, a natureza é muito, muito, muito importante e ele não distingue a natureza da própria vida. Okay? A música para a cultura africana não é distinta do respirar, do viver, do estar vivos. Eles têm na cultura tradicional músicas para a colheita, músicas para chamar a chuva, músicas para cada evento que faz parte da vida da coletividade, ok? Não existe o conceito de artista como existe na cultura europeia a partir do romantismo, não existe o direito autoral, ok? Estamos falando, obviamente, das raízes, não das coisas mais recentes, logicamente, ok? E uma das características é a de imitar a natureza. E os sons da natureza não são temperados. Os sons da natureza são o que nós podemos definir glissandos. Vamos pensar num elefante, por exemplo, nos versos dos animais, há muitos glissandos. E há coisas características como o famoso shout, essas coisas talvez caiba falar em outro encontro, porque eu quero falar de harmonia, quero falar de escalas, quero falar de improvisação, ok? A Rosângela escreve: esse seria o certo, a música assim, emaranhada com a vida, não segmentada, porque vida é arte, vida é música e música é vida. Muito obrigado, Rosângela, também pela presença. Então, uma das características que os afro-americanos trazem para o nosso mundo, muito obrigado, é a que nós chamamos de Blue Note. O que é a Blue Note? É uma entoação imprecisa de determinados graus. Por exemplo, na cultura europeia, culta, da música culta, nós entoamos uma terça maior como do, mi, para o afro-americano ou para o africano, isso é muito suscetível de interpretações e de releituras. Então, o afrodescendente entoa assim, do, mi, ok? Tentei, com essa voz rouca que me acompanha hoje, acentuar esse glissando de uma coisa que nós poderíamos chamar de mi bemol para o mi natural. Na verdade, não é exatamente nem mi bemol, não é nem mi natural, ok? Veio à minha mente um queridíssimo professor que eu tive de etnomusicologia, chamado Roberto Leide, me acompanhou durante os estudos em Bolonha na faculdade de música, e a gente se encontrava em segredo, nenhum segredo, eu e ele na sala dele, às vezes com mais alguns alunos, ele já com mais de 60 anos, fumando charutão e mostrando para nós coisas que ele tinha coletado na África e também em outros lugares do mundo com os microfones, quando os etnomusicólogos saíram na primeira parte do século XX para caçar músicas do mundo inteiro, que é algo que chamou a atenção a partir do primeiro Expo de Paris, no finalzinho de 1800, e que chamou a atenção também de muitos compositores eruditos, Debussy entre eles. Então, essa entoação diferente, né, se torna algo muito interessante, né, porque então temos duas notas, por exemplo, em dó. Eu estou tocando no piano para quem nos está assistindo pelo YouTube. Então tem
Na verdade, se nós pegarmos os cantores, algo que eu não posso reproduzir no piano, nós ouvimos especialmente os cantores afrodescendentes, eles entoam quando é... Hoje estou com uma voz bem grave, aliás. Quando a frase é descendente, eles tendem a deixar esse terceiro grau mais grave. Quando sobe, tende a ser um pouco mais tende um pouco mais ao 3 natural, né? A terça maior. Só que até esse quinto que eu entoei estava um pouco abaixo. Não é exatamente uma quinta temperada. Porque outra nota temperada pelo blues é o quinto grau. Ok? Agora, vamos olhar então as coisas assim. O que na igreja era quase se torna dominante, dominante, dominante. Ok? Então pense bem. Na verdade, essa sétima era uma maneira do afrodescendente entoar mais uma espécie de tensão que ia até o 8. Ok? Opa! Então, vem cá. Isso é modal? Será que é modal? Nós estamos tocando 1, 4 e 5 de uma maneira, porém, muito própria. Será que é modal? E o que é modal? Modal é algo que é uma definição que convenientemente é usada aqui ou acolá. Sim, para indicar as músicas pré-tonais, tudo bem, os cantos gregorianos chamamos de modal, ok. Depois nós temos o modal pré-tonal polifônico, tudo bem. Depois temos um modal dos anos 60, do jazz, que na verdade isso é fortissimamente conveniente, porque existem milhões de modais diferentes, né? O que nós entendemos como modal? O uso das escalas, né? Então, de uma maior horizontalidade. Só que em So What é uma coisa, em Dolphin Dance do Herbie Hancock será outra coisa, por aí vai, ok? Assunto para outro encontro. Então, será que a gente pode dizer que é modal? Ok, iremos aprofundar essa primeira questão que nos deixa muito na dúvida ainda daqui a pouco. Ok? Vamos falar da estrutura harmônica que se consolidou e que, na verdade, se tornou a estrutura harmônica mais importante de todas, quase exclusiva, ok? Que é a que vocês no YouTube estão vendo ao meu lado, que é uma estrutura composta por 12 compassos. Agora vamos pensar esses 12 compassos como divididos em 3 sessões de 4 compassos cada. E eu vou cantar um blues, inventar um blues. Faz assim. Terceiro compasso. Aqui termina a frase e o coro responde. Segunda sessão. E o coro responde. Pode crer, ou algo assim, né? Terceira parte. Então, outra característica da música afro-americana é a participação do coletivo. Então, mesmo que haja um protagonista ou alguns protagonistas, em muitas culturas autênticas há o grupo de músicos que se dedicam mais à música, assim como dentro do grupo existem os caçadores,
os militares, os mais fortes, né? Cada um está mais preposto a determinadas funções, mas não exclusivamente. Então, o que é do grupo dos chamados músicos não significa que não possa também cultivar o campo ou se dedicar a outras coisas, assim como se há um grupo de pessoas mais prepostas à música, não significa que todos os outros não façam também própria a música, ok? Então, existe um líder ou um grupo um pequeno grupo de músicos que propõe musicalmente alguma coisa e o grupo inteiro responde, a tribo participativamente com cantos e danças e responde. Essa herança se mantém no gospel e se mantém no blues. Então, o que nós temos no blues? Nós podemos ver aqui na tela 2,5 compassos em média de frase e depois a resposta. Então temos a mesma frase repetida trocando o chão. A resposta coletiva desfecha. Ok? Agora, vamos pegar um blues um pouco mais conhecido, que é, na verdade, atenção, é um dos primeiros blues gravados na história pelo Robert Johnson, ok? Que é chamado Sweet Home Chicago. Sweet Home Chicago percorreu a história toda ao longo do século, né, que nos separa entre a gravação e nós, né, praticamente daqui a pouquíssimo um século. Ele foi reproduzido. Eu vou tocar um pouco o Sweet Home Chicago sozinho e vocês percebem como, mesmo na versão instrumental, de que vocês irão lembrar, provavelmente, nós podemos ouvir a transposição do que eram as vozes. Faz assim: Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? My sweet home, Chicago. Ok? Então, seja cantado ou seja uma resposta instrumental, quem lembra do filme The Blues Brothers, por exemplo, lembra dos naipes fazendo como resposta, né? A versão do Blues Brothers, mas que em português teve uma tradução absurda, ridícula, chamada Os Irmãos Cara de Pau. Com esse título ninguém vai ao cinema ver esse filme. Uma pena, porque o filme vale muito, também pela presença de exímios atores, entre os quais um carinha apenas chamado Ray Charles, ok? Que faz o demonstrador, o vendedor de uma loja de instrumentos musicais. Ele senta num Fender Rhodes e faz uma coisa muito interessante. Estou usando um timbre justamente nesse sentido, um timbre de um Fender Rhodes. Bem, então a forma que se define é essa forma de 12 compassos. Logo, essa forma de 12 compassos pode ter uma pequena elaboração que nós justamente encontramos na música Sweet Home Chicago, que é no primeiro grau, no segundo compasso logo um quarto grau, ok? E quarto grau. Quero que vocês coloquem bem na cabeça essa estrutura. Quinto compasso, terceira parte, Sol.
Eu disse antes que o jazz tem no blues um de seus pilares fundamentais. Então, lá na segunda metade da década de 1920 para 1930, rodam pelos Estados Unidos muitas orquestras, uma verdadeira e muitas outras fake, que eram as orquestras de Glenn Miller. The Glenn Miller Orchestra se encontrava em Chicago e em mais 20 cidades diferentes ao mesmo tempo. É claro, eram falsas orquestras de Glenn Miller. Porém, eram as discotecas da época, onde a sociedade dançava. E dançava o quê? Dançava aquele famoso... Ou já é. Isso é exatamente a forma que nós temos na nossa frente, ok? Uma forma nascida em um contexto não urbano, tá? Porque o blues é rural. O blues nasce como música rural. Agora, no comecinho do século, já na primeira década, justamente porque esses também afrodescendentes, agora libertos, estão buscando algo melhor para a própria vida, para mudar de vida, para melhorar de vida. Não, Leonardo, não é o que se chama de Bíblia. Teremos que esperar mais até a década de 40 e um pouquinho mais adiante. 44, 45. Então, o blues, que era então um fenômeno rural, chega junto com os trabalhadores que acabam sabendo que as grandes cidades, como Chicago, por exemplo, está em busca de trabalhadores, né? Então eles trazem do campo, trazem o blues para as grandes cidades. O que acontece nas grandes cidades? Imaginemos São Paulo. Não somente quem vive em São Paulo sabe, mas quem passou por São Paulo e pensa no metrô do Paulista, vocês podem pensar na velocidade da cidade, ok? Todo mundo correndo. Onde estão correndo? É claro que estamos falando do terceiro milênio, ou bem ou mal, até do finalzinho do segundo milênio, tá bom? Mas, no começo do segundo milênio, as grandes cidades têm, obviamente, um ritmo de vida mais acelerado que a vida dos campos. E, a partir daí, o blues se torna um gênero urbano, inclusive é na cidade que começa a ser gravado, obviamente, ok? Por sinal, no Netflix tem vários filmes sobre blues bem interessantes. Tem um que retrata também a vida do Robert Johnson. Acho que vale muito a pena assistir. Existem também coleções de blues. Tem uma coleção, acho que é curada por Clint Eastwood, e outras que eventualmente eu posso deixar com vocês. Existem livros muito importantes que falam, inclusive, da vida dos bluesmen. E, de forma geral, eles retratavam a vida do afrodescendente, ok? Com todas as dificuldades que, especialmente naquela época, a vida acarretava. Agora, esse tipo de sonoridade é eu diria, o maior pilar do jazz, ok? Junto ao ragtime, que é aquele estilo musical que faz assim. Vou tocar um pedacinho. Então, Scott Joplin, okay, que é justamente comecinho do século XX. Só que essa era uma música, digamos, erudita, porque primeiro era feita no piano. É verdade que tinha as pianolas mecânicas, né? Mas o próprio Scott Joplin, assim como os grandes compositores, eram músicos, de alguma maneira, podemos dizer eruditos, melhor dizer talvez estudados, né? Eles tinham estudado música também porque para executar isso
é qualquer um que senta ao piano e faz. Precisava de um estudo de piano, né? Provavelmente desde muito jovem, etc. Muito bem. Agora, eu mostrarei daqui a pouco a evolução dessa forma de 12 compassos dentro do jazz. Antes disso, porém, eu quero falar de escalas, né? Aquela enquete que eu mostrei antes. A maioria, um pouco mais que 50%, disse que a escala é a mixolídia, né? A técnica, isso, Eric, não é qualquer um que senta e faz, né? Nesse sentido, eu disse que precisava de uma certa erudição ao piano, não como a gente costuma dizer dentro dos conservatórios, mas, enfim, não é apenas lá que mora o virtuosismo ou a técnica, artetum que nos ensine. Então, vamos falar agora da que é chamada por muitas publicações, por muitos livros, inclusive livros importantes, The Blues Scale, ou a escala blues. Essa escala blues, indicada pelos livros, tem esse som. Vou aumentar um pouquinho só aqui para mim. Essa é a pentatônica menor. Ok? Essa é a pentatônica. A essa pentatônica nós acrescentamos a quarta aumentada. Ok? Acrescentando a quarta aumentada, nós obtemos aqui, muitas vezes se chama de escala blues. Ok, peraí. Então eu vou usar essa escala, eu vou fazer um pequeno improviso só com essa. Isso é chato, depois de um tempinho, é muito chato se eu não puder sair disso. Contudo, é muito forte, muito divertido. Então, por que isso se chama de blues scales ou escala blues? Espera aí. O Eric falou alguma coisa. O Eric é além de um grande amigo, um grande parceiro musical, o Eric é um mestre Jedi. Então, vamos ver o que ele falou. Pode ser tratado cada acorde como um dominante para maior. Não, Eric. A gente vai considerar cada acorde como 1, como 4 e como 5. Ponto, acabou. Ok? Essa é a tônica. E você sabe disso, no blues. Mais leves, né? Esse é o primeiro grau, ok? Não tem jeito. Então, será que é um gênero modal? Vamos ver isso daqui a pouquíssimo. Ok, então dissemos que essa escala, que é uma escala muito simpática, ok, legal. Mas peraí, os acordes são 3 acordes, e tu vai aprender hoje. São 3 acordes de dominante, certo? Então vem cá, me explicam por que estamos tocando na escala apenas o bemol 3. Me dizem, quem chega agora ao vivo no Instagram, se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube, inclusive quem chegará depois ver isso no IGTV, pode vê-lo no YouTube, ok? O canal do YouTube está na minha bio, né? Na primeira página tem o Linktree e lá tem o acesso, na verdade o canal do Terra da Música, ok? Coloquei lá justamente para facilitar a vida dos habitantes do Instagram, ok? Então, vem cá, se esse acorde é Dó 7, primeiro grau, estou fazendo exemplo em Dó,
Por que nós estamos tocando? Quem me diz isso? Já dei a resposta antes, de fato. E como nós temos um delay de uns 10 segundos no YouTube, eu não vou esperar. Na verdade, dissemos que o 3 não é bemol 3, assim como dizemos que não é apenas 3, mas o bemol 3 e o 3 são uma única nota. Então, eis que... Então a escala blues não é essa. Esse é um parcial de escala. E por que é interessante esse parcial de escala? Esse parcial é interessante porque essa escala pode ser aplicada sobre os 3 acordes, ok? No primeiro, no quarto grau e no quinto grau, ok? Então, ó. Marjorie, um melisma, no caso do 3, não chamamos de melisma, por quê? Porque é um conceito ocidental, é um conceito que parte lá na música gregoriana. É chamado de blue note. Blue note, essa é uma blue note. Ok? Agora, então, por que essa escala é interessante? Porque é aplicada aos 3 acordes. Eu poderia pegar momento propaganda sem querer ser propaganda, apesar de que não teria nada de mal, mas enfim, eu tenho um lindo curso de piano blues, se chama Piano Blues e Boogie, em 2 episódios, 2 módulos, no Terra da Música, e ali eu falo, na verdade eu falo de uma coisa que já eu tinha publicado no primeiro livro de improvisação, em que eu dedico um capítulo inteiro ao blues. Eu chamo de padrões estáticos e dinâmicos, ok? Calma, Michele, calma, deixa eu chegar no onde eu preciso. Então, o que significa padrão estático e dinâmico? Eu faço... uso a mesma frase, da mesma escala pentablues, ou um fragmento dela, sobre todos os acordes. Mas eu posso também transpor a escala e cada acorde pode levar à própria escala. Só que, a esse ponto, eu não vou usar apenas o bemol 3, mas eu vou usar uma escala já um pouquinho mais elaborada, que é a que vocês estão vendo, que é a escala que contém ao mesmo tempo o bemol 3 e o 3. Atenção para um detalhe. Aqui temos um cromatismo, né? Bemol 3, 3, 4, sendo 4 e 5. Olha que legal. 7, 8, ao voltar. É muito raro nós chegarmos do bemol 3 ao 3, do bemol 3 à terça maior, quando estamos descendo. É mais fácil fazer... Perdão. Mas não é... Falei tudo errado. Quando descemos, não vamos descer do 3 para o bemol 3, mas sempre vamos fazer do bemol 3 para o 3. Porque, como eu disse, se trata de uma única nota entoada para cima. Ré. Não é Ré. Porque quando nós abordamos o terceiro grau descendente, vamos fazer... Então, essa é a mesma nota, ok? Do ponto de vista, assim, ancestral, óbvio, né? Nos instrumentos temperados, necessariamente temos que fazer. Por isso, por exemplo, trombones podem fazer glissandos, sopros podem fazer glissandos maravilhosos, que o piano não pode fazer. Então, às vezes a gente toca as duas notas juntas, ok? Agora, se eu pegar essa escala que está à nossa frente... eu vou transpô-la sobre cada grau, vou usar a própria pentablues. Então, eu vou fazer a própria pentablues.
não é mais a pentablues, na verdade, é uma escala de blues que contém o bemol 3 e o 3. No sol, no fá. Então, olha como é que é interessante. Poxa, então não estamos usando apenas uma escala, estamos usando 3 escalas diferentes nesse momento, ok? Cada acorde está levando a própria escala blues. Muito bem. Então não faz sentido dizer que a pentablues menor e a escala de blues autêntica é um fragmento da escala. Mas por que então é interessante? Porque ela vale para os 3 acordes. Já quando eu colocar o terceiro grau aqui, no Fá 7 que tem Mi bemol, essa nota não rola muito bem. Então eu posso fazer. É muito rápido e tá legal, tá? Mas vice-versa, se eu fizer... isso não rola mais. Eu preciso adaptar o Mi natural pro Mi bemol. Então posso fazer... perdão. Então, inclusive, essa passagem entre o Mi natural e sua adaptação, quando vamos para o quarto grau, para o bemol, para a terça bemol, que resulta ser a sétima do grau, né, do quarto grau, é uma coisa característica. Vamos então falar por um segundo uma coisa muito importante. O blues autêntico é um gênero semi-improvisado. Não é uma improvisação como nós entendemos dentro do jazz, em que nós temos linguagens muito pessoais, buscas de escalas muito pessoais, um enriquecimento harmônico que daqui a pouco iremos observar, pelo menos em uma característica ou duas, né? Mas dentro de um contexto mais tradicional, o blues é um gênero semi-improvisado. No piano, especialmente, nós temos um gênero chamado boogie-woogie. O boogie-woogie é aquele gênero... Perdão? Super reconhecível, mesmo por quem nunca frequentou, porque é um gênero que acompanha os filmes, um gênero que se afirmou muito nas primeiras décadas de 1900 e, através de algumas décadas, passa a se tornar o rhythm and blues, né? Lá na década de 50, de 60, e a partir daí permeia todo o rock and roll. Ok? Inclusive, rock and roll, se a gente pensar, por exemplo, em Jerry Lee Lewis. Isso é o quê? São os mesmos 12 compassos que nós vimos antes. E a mesma estrutura, aquela mesma estrutura
de Robert Johnson, ok? Em versão mais acelerada, o mundo acelera, não é aquele mundo rural, né? Agora já muda a metade do século passado, a Jovem Guarda, muito bem, Eric, justamente a Jovem Guarda, é claro, ficou influenciada também, todo mundo queria vender disco, né, Eric, óbvio, né? E aí temos brancos como Elvis Presley e uma certa luta racial, porque os grandes nomes como Chuck Berry, pelo fato de ser negro, ficava para trás. Na verdade, vamos deixar as questões sociais, né? Temos esses grandes ícones impostos pela indústria fonográfica, que justamente são Jerry Lee Lewis. Tem um filme muito legal do Jerry Lee Lewis chamado Great Balls of Fire. Fantástico, vale a pena conhecer um pouco essas figuras. Às vezes não vale muito a pena conhecer as figuras, porque quando a gente conhece o homem, fala assim, pô, o cara é um babaca. Poxa, era melhor eu conhecer só o lado do artista. E, obviamente, sabemos do herói de Dallas, que era o grande Elvis, que influenciou quem? Não influenciou os Beatles. Então, o blues permeia todo o rock and roll, todo o rock, e nós temos até dentro do hard rock os Deep Purple com a música chamada Lazy, que é um bluesão. Pink Floyd tem dos primeiros Pink Floyd, todos psicodélicos, etc. Gostavam de um blues, fizeram uma música chamada Simus, I don't know. Está no primeiro disco deles, ou no segundo disco deles. É um bluesão, por exemplo. Atenção, por falar em Pink Floyd, o David Gilmour, guitarrista da famosa banda, não o primeiríssimo guitarrista, que era o Syd Barrett, mas o que logo entrará, é muito amigo de Paul McCartney, grava em algumas músicas do Paul McCartney. Na verdade, Pink Floyd e Beatles gravam no estúdio, um do lado do outro, em Abbey Road, uma sala e uma e outra sala, nesse sentido. São amigos, nem todos, mas o Paul McCartney faz muita amizade com o David Gilmour. E nós encontramos no YouTube os dois filmados tocando em pubs. Cantando o quê? Cantando blues e rock and roll, ok? Então, olha, não tem como sair dessa influência dessa linguagem. Nada sai, na verdade, da influência dessa linguagem. Não vou falar especificamente da Bossa Nova, mas eu vou deixar essa pulga atrás da orelha. Ok, Simus, isso aí, Lucas. Então, eu estava lembrando bem. Saluk, Simus, exato. Então, agora vamos lá. Então temos uma escala com bemol 3, 3. Vem cá, se eu fizer uma frase assim. Ou seja, estou usando o 2 e o 6. Isso soa blues ou não soa blues? Se isso não soa blues, então eu vou fechar a conversa aqui, né? Mas... Peraí, então eu estou usando o sexto grau e o segundo grau, ok? Então eu posso excluir esses graus da escala blues ou da sonoridade blues? Não. Então, é isso para vocês que estão no YouTube. A escala de blues. E ainda, deixa eu ver se eu completei a escala com a sétima, exatamente. Então, essa é a escala de blues. 1, 2, bemol 3, 3, 4, 4 sustenido, 5, 6, bemol 7, 7 e 8. Yes, exatamente, Victor. O Victor está dizendo, inclusive, o nome da banda Pink Floyd, bem lembrado, e a junção do nome de dois bluesmen americanos que estavam lá na cidade tocando, né? Então, essa banda de
inscritos em arquitetura, que na verdade só estavam inscritos em arquitetura, mas na verdade ninguém estava estudando. Assim como no Rio de Janeiro, Tom Jobim e Chico Buarque e Menescal, etc. Bom, lá no Reino Unido eram os Pink Floyd, então passava essa banda, esses dois bluesmen chamados Pink Anderson e Council Floyd. E eles pegaram o Pink e o Floyd e deram o nome à banda deles. Muito tempo depois, alguns jovens na Sicília se encontraram e entre seus integrantes tinha um keyboardista, pianista, tecladista chamado Turicolor, era eu. E a banda passou a se chamar Anderson Council. Então, Victor, te contei uma história aí. Eles escolheram Pink Anderson e Council Floyd, eles escolheram Pink Floyd e nós escolhemos Anderson Council. E chegamos a tocar em muitos festivais, etc. Foi uma época, a minha época de roqueiro, rock psicodélico, blues, foi sensacional e certamente foi muito formativo para mim. A gente tinha referências muito fortes. Então eu vou voltar a escala. 1, 2, bemol 3, 3, 4, sustento 4, 5, 6, 7. Inclusive é quase lazy, made in Japan. O John Lord faz esse Made in Japan durante um duelo entre o Hammond, que eu não sei onde procurar esse teclado agora, e o Rich Blackmore na guitarra. Ok? Olha, hoje estou mostrando o meu lado de bluseiro e roqueiro, né? E não só, daqui a pouco... Obrigado, Carlos. Daqui a pouco falarei do jazz, então vamos voltar um pouco à minha praia mais querida, mais dos meus anos um pouco mais maduros, né? De uma linguagem um pouco mais sofisticada que muito me agrada, junto a muitas outras, junto a Ravel e a Mussorgsky, sei lá. Bom, então a escala de blues que nós temos diante de nós aqui tem o segundo, o sexto grau, então, na verdade, se nós observarmos muito bem, essa é uma escala quase cromática. Observe, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitava e temos 3 notas blues. Onde? No terceiro, no quinto e na oitava. Olha que legal. Então temos o quê? A escala maior, enriquecida com mais 3 notas. É claro que inclusive nós podemos ter bemol 6 no meio, todas as notas cromáticas, obviamente que nós queiramos colocar. Mas o que eu quero dizer, nós temos uma escala que é muito mais rica do que porém nos dá um sabor muito característico. É por isso que nós pensamos nela como às vezes, né, como uma escala de blues. Isso porque é muito mais fácil improvisar sobre ela, ok? Então faça. Mas na verdade eu menti, porque eu já usei a terça maior nessa escala, já usei a segunda, já usei a sexta, justamente porque a escala que nós temos no YouTube na nossa frente é a escala blues, ok? Então a escala blues é o quê? É uma escala muito mais ampla. Agora vamos falar quero falar muito da evolução. Eu falei antes do jazz, eu disse que o blues faz parte, é o grande pilar do jazz, ok? Então,
temos diante de nós uma estrutura que é, mais uma vez, 12, composta pelos 12 compassos, e agora, porém, com algumas variações. E essas variações, aqui diante de nós está um exemplo do que podemos definir o blues bebop. Não lembro quem antes perguntou sobre o bebop, porque eu disse que se desenvolveria lá na primeira parte dos anos 40, pelas mãos de alguns músicos, entre os quais Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, entre alguns outros. E vamos ver como é que isso soa, né? Agora eu vou trocar de tonalidade, tá? Porque daqui a pouco eu vou colocar uma base e eu vou justamente tocar o blues jazzístico, ok? Vou escolher Fá. Agora eu vou tocar com o característico walking bass, que é do jazz, né? Apenas a harmonia. Uau! Como é que é essa harmonia? É mais rica. Temos aqui dominantes secundárias, 2, 5, ainda tem coisas aí no meio que a gente poderia colocar, certo? Modal, yeah. E mixolídio, aonde mixolídio? Esse é um erro bastante, eu não vou dizer grave, ok? Porque nada é grave, todo mundo é perdoado, especialmente se alguém está dentro de um conservatório e lá ouve dizer que o blues é mixolídio, tudo bem, ok. Porque se como são acordes de sétimas, alguém poderia pensar, mas não é. O blues é o blues. Na verdade, existe a música tonal, existe a música modal, mas como eu disse, de qual modal nós estamos falando. E depois existe a linguagem blues, que é uma linguagem, depois de mais de uma hora de nosso encontro, vocês já perceberam, é uma linguagem afro-americana que não se enquadra dentro de uma grade, de uma leitura digamos, musicológicas de cunho ocidental. Ponto. Ok. Então agora rasguei meu coração e disse não apenas o que eu penso, mas o que autores importantes, vamos citar Stefano Zenni, um italiano. Ele é o cara que é diretor do Instituto de Musicologia Afro-Americana, blá blá blá, um cara que escreve livros maravilhosos sobre blues. Ele diz isso. Ele diz exatamente isso. Ele diz assim: o blues é algo que nós não podemos encaixar na nossa grade de leitura de cunho ocidental. Morreu. Essas são as minhas palavras, as deles significam a mesma coisa, ok? Portanto, será que é um gênero modal? Digamos que é um gênero talvez não totalmente tonal, se é que
é possível a qual sistema tonal estamos nos referindo? Ao sistema barroco, ao sistema contemporâneo, né? Porque a música contemporânea erudita contempla coisas incríveis, contempla a politonalidade, etc. Então, tudo bem, não era música tonal, né? Como Tucur. Mas, gente, que nós queiramos ou não, o primeiro grau com a dominante hoje faz parte da linguagem tonal. Não tem como negá-lo. Ok, depende, sim, se estamos ligados a uma tradição erudita europeu-cêntrica romântica, nós não vamos ouvir isso, mas hoje o mundo é super eclético e o tipo de música que nós fazemos resulta ser uma grande mistura, né? Então, ainda nesse âmbito da música, do jazz, do jazz de tipo de matriz jazzística, eu vou tocar para você. Eu posso usar uma linguagem mais Oscar Peterson. Eu usei. Ou já saí. Claro que o blues é o blues, mesmo o blues jazzístico, mas vocês percebem que esse blues não é mais o blues rural, nem o blues de Robert Johnson, nem o blues do começo do século, porque já incorpora 2/5 secundário. Muito blues, né? Mas eu posso sair. Uma frase do Parker.
ok? Isso é o que? Não é tonal? Talvez seja tonal, entendido tonal de uma maneira um pouco mais ampla do que meu amado Bach, amado de coração, né? Mas que era um roqueiro, pra mim era um roqueiro, pra mim foi o primeiro bopper da história. O Marquinhos, ele falou, o blues incorporou spirituals, canções do dia a dia, assim, falamos no começo, cantos de campo, chamados os fillers, muitos ring shout, exatamente. Então o Marquinhos já tem, inclusive, leitura sobre isso, muito, muito bom. Tem um livro de um cara chamado Leroy Jones, que é o Blues na Minha Alma, algo assim poderia ser traduzido, que vale a pena. Eles falam dessas coisas. Tem outro livro muito interessante de Carlos Calado. É dito no Brasil, a editora eu não lembro, mas se chama O Jazz como Espetáculo. Toda a primeira parte ele fala dos negros afrodescendentes, muito, muito, muito legal. Faz um estudo social, além do que é musicológico, muito importante. Carlos Calado, o que eu falei antes? Que era o título, esqueci. Caramba, acabei de dizer. Assim, o jazz como espetáculo é muito, muito, muito legal. É muito legal. Eu encontrei em um sebo em São Paulo e grudou nas minhas mãos e depois está por aí, nesse meu armário, que é um dos que contém o meu patrimônio de livros muito queridos e amados. Ok? Então, agora, antes de passar às perguntas, eu quero convidar a todos que ainda não conhecem os cursos do Terra da Música a realizar uma inscrição gratuita, 100% gratuita. Lá você encontra vários cursos. Eu tenho o curso de harmonia, de improvisação, inclusive tenho o curso de piano, blues e boogie, muito, muito simpático, muito simpático. Não é um curso difícil, é um curso intermediário. O segundo módulo já pisa mais no acelerador, mas assim, são muito divertidos. Ok, tem curso de violão, de percussão, de teoria musical, percepção, treinamento auditivo. E vocês podem se matricular, quem ainda não está, é claro, aqui eu vejo vários alunos queridos que me acompanham, etc. Podem se matricular gratuitamente, sem colocar cartão de crédito, sem compromisso nenhum. E vocês, sem promessas de casamento, vocês têm 30 dias de acesso aos primeiros conteúdos dos principais cursos da escola. Não custa nada, né? Então, por que não dar uma olhada? O Terra da Música sempre se esforçou em ser uma referência em termos de qualidade na informação, ok? E eu tenho o grande prazer de ter realizado essa obra, né? Eu fundei o Terra da Música. Obviamente, hoje não é somente meu, mas eu continuo encabeçando, coordenando os cursos e encabeçando o Terra da Música como uma escola de música online que já vai para o 6º ano de vida. Abrimos em 2014 e tem amigos aqui e alunos que nos acompanham desde aquela época, ok? Então, vale o convite para quem estiver interessado. Vai ter acesso na plataforma, lá vai na homepage, lá, inscrição em 30 dias, gratuito. Coloca nome, sobrenome, alguns dados e nada mais, nada de cartão. Então não tem aquela coisa, depois de 30 dias se não cancelar você é cobrado, nada disso. Depois você escolhe se vale a pena estudar conosco ou não, ok? Então, vamos passar agora olha só, Nerinha Paterno. Ela fez o curso de piano, blues e boogie e ela inclusive gravou. Se vocês procurarem no canal do YouTube do Terra da Música, vocês encontram várias pessoas que gravaram algumas músicas e a Nerinha gravou um blues muito interessante. Na época eu estava estudando. E no blog do Terra da Música vocês também encontram um monte de material. Tá lá de graça, gratuito e
fundamentado, ok? Em um mundo em que temos tanta informação em todos os ramos, em todas as áreas, né? Se a gente olhar, tô com uma dor de cabeça, o que significa? E pergunta para o Google, acabou, estamos mortos, ok? Porque temos hoje muita informação, muitas valiosas, muitas não. Não dá também para estudar no YouTube, porque as coisas estão totalmente desconexas. E, repito, algumas fontes não são confiáveis. Eu busco sempre a informação que me cabe, ou que eu estou procurando. Busco sempre a melhor fonte, ou pelo menos uma fonte crível, ok? Então, agora está na hora das perguntas. Vocês podem começar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa. A Raquel diz: não fiz nenhum curso, mas quero fazer porque tenho aqui a qualidade didática de primeiro. Muito obrigado, Raquel. É o nosso esforço diário. Agora, lembrando que essa live vai ficar gravada, seja no YouTube, seja no IGTV. Portanto, podem eventualmente revela do começo. O Renilson acaba de dizer: cheguei agora do trabalho, é muito top, saudade. Renilson foi meu aluno premium particular e também é agora aluno Terra da Música, continua por lá. Então, Renilson e quem chega agora, vocês podem assistir, a live fica gravada, ok? Seja no canal, no YouTube do Terra da Música, se inscrevam, que toda vez que tem uma coisa nova, uma live, vocês vão ser notificados por e-mail. E também no IGTV. Portanto, não há desculpa, tá? A informação está aí, ok? Inclusive todas as lives que nós estamos realizando. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deixa eu ver aqui se passar. Eu acho que não, eu consegui responder as perguntas até agora. Obrigado por todos os comentários, muito obrigado pelo carinho, tá? Pelas mensagens carinhosas que chegam no YouTube. O Fabinho Alves, sem dúvida a melhor didática. Muito obrigado, Fábio. Fábio também é um grande músico, um profissional da música já há muito tempo e que nos acompanha também, me acompanha no Terra da Música, sempre estudamos juntos e isso é uma coisa muito boa. Então, se não há perguntas, muito obrigado, Rúbia, um prazer também. Olha, quase toda terça-feira eu ou alguém do Terra da Música, estamos live, ok? Seja no Instagram, seja no canal. Terça-feira que vem a live será fechada, na verdade é uma aula fechada para os alunos do novo curso mais recente, os cursos avançados de piano, que são os alunos de Voicings One Hand e Harmonia Quartal. Então, na terça que vem não terá essa nossa live aberta, ok? No Instagram, etc. Saudade da aula no FIMUCA, Kaique, muito obrigado. Se Deus quiser, esse ano estaremos de volta no FIMUCA, né? Tudo indica que vai ter FIMUCA esse ano. O Carlos Trindade, La Belle de Jour, a moça mais linda de toda a cidade, foi justamente para ela que eu escrevi meu primeiro blues. Boa. O Carlos, inclusive, é aluno do curso de Piano Blues e Book no Terra da Música. Então, vamos deixar... Também já passou 1h30, né? Passa muito rápido quando falamos de coisa boa que nós amamos, né? Então, chegou a hora da nossa despedida. Lembrando que, bem ou mal, toda semana estamos aqui. Quem não está ainda no grupo do Telegram, também encontra isso na bio, no link da bio no Instagram. Seja na página Terra da Música, podem curtir a página Terra da Música, sempre há comunicações. No Instagram é Terra da Música EAD, ok? E no meu Instagram também, Turi_Colura. Victor, alunos do Piano Master têm acesso às lives fechadas? Claro, Victor. Nós mandamos sempre newsletters. Muitas pessoas não abrem as newsletters e perdem um monte de conteúdo. Obrigado também
por quem nos acompanha da Argentina, Buenos Aires. Muito obrigado. Então, bem ou mal, toda semana estamos aqui. Por favor, se inscrevam no canal do Terra, do YouTube, e também no Telegram. Assim ficamos sempre em contato, ok? E também, se vocês quiserem que eu aborde algum assunto específico em uma live, por favor, me indiquem, me façam saber disso, me enviem por mensagem no Instagram, por direct, no Facebook. Quem estuda conosco também nos grupos reservados aos alunos do Terra da Música, no Facebook, por e-mail, onde vocês quiserem, ok? Comentem nos meus posts, no YouTube, onde vocês quiserem. Eu posso preparar um conteúdo bem do jeito que vocês sugerem, ok? E já os que desejam podem fazer sua inscrição gratuita por 30 dias, sem compromisso nenhum, e começar a estudar conosco e conhecer, ok? Eu agradeço então muitíssimo a todos vocês. A terça-feira já se tornou quase um ponto de encontro, sempre às 18 horas, horário de Brasília. Na Argentina, Pablo, muito obrigado por estar aqui também. Tem pessoas do mundo inteiro. Hoje estamos todos conectados pelas redes sociais. A distância não existe mais e, portanto, não existe também nenhuma desculpa para evoluirmos, estudarmos e buscarmos grupos que sejam mais parecidos conosco. Um abraço e muito obrigado a todos. Até a próxima!